Bom, muito bem. Então, meu nome é Ruth Mercúrio, sou nutricionista funcional e eu tô aqui para te dizer que você pode sim adquirir saúde física e mental em 30 dias, tá? É esse o nosso trabalho, é isso que a gente sabe fazer. A gente já conseguiu fazer isso com várias pessoas, alunos, pacientes, pra gente mesmo. Então a gente consegue de forma muito mais rápida do que você imagina ter qualidade de vida e ter a vida que você merece, que eu mereço, que é uma vida de usufruir as coisas, né? Usufruir as coisas que nós temos na nossa vida, com saúde, felicidade física e mental. Ou seja, nós precisamos muito de saúde mental, porque sem a saúde mental nós não conseguimos nos sentir completos, não conseguimos ter neurotransmissores adequados para a gente conseguir o que a gente deseja. Então é muito importante a gente ter essa saúde, né? Muito bem, então vamos lá. Hoje a gente está falando do açúcar. Açúcar, afinal de contas, o que é o açúcar? O que é essa dificuldade que as pessoas têm de comer, de não parar de comer o açúcar? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de comer o açúcar, de parar de comer o açúcar? Bom, então assim, o açúcar, ele é um alimento da família dos carboidratos. Então, é um alimento, né, o açúcar, que ele atiça, né, ele estimula as papilas gustativas da parte doce das papilas gustativas, né? Que nós temos várias partes, né? De salgado, de doce, de amargo, né? Na nossa língua nós temos locais exclusivos para a gente sentir o sabor. E o açúcar, ele entra automaticamente, ele é absorvido muito rápido. Ai, desculpa, Lilica. A Lilica estava aqui embaixo, eu não percebi. Ele é absorvido rapidamente pelas papilas gustativas e ele é absorvido rapidamente pelo nosso intestino. Como ele é absorvido rapidamente, né, muito rápido, ele automaticamente entra no sistema neurológico e entra num sistema chamado sistema límbico, aciona o sistema límbico, que é um sistema de prazer que nós temos. Então o cérebro, ele também tem compartimentos e cada compartimento do cérebro tem uma ação. E nós temos a ação do sistema límbico, que é a ação do prazer. A ação do prazer é uma resposta neurológica de estímulo para o prazer. Então a sensação de bem-estar, que o açúcar nos dá, ela é simplesmente incrível, é inestimável. Eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez o açúcar, os estudos mostram que o açúcar, ele aciona o mesmo local cerebral que a cocaína. Você tem uma ideia? Então, em alguns estudos em ratos se mostrou que era mais fácil as pessoas se libertarem da droga do que do vício do açúcar. Então, o açúcar, ele é um vício. O açúcar é um vício. Por isso que é tão difícil a gente se livrar dele. Quando a gente come o açúcar, nós temos uma reação neurológica muito rápida. Por quê? Porque ele entra muito rápido pela absorção, tanto pela boca como pelo estômago, mas principalmente intestino. Ele chega muito rápido no sangue. Como ele chega muito rápido no sangue, o sangue chega muito rápido no cérebro, o açúcar chega no cérebro muito rápido e faz com que você tenha essa reação do sistema límbico muito rápida. Então você pode perceber que todo e qualquer alimento viciante, que vicia, que a pessoa tem necessidade de comer às 5 da tarde mais ou menos, ou antes de dormir, ou no momento que você está mais angustiada, mais deprimida, mais triste, é o que? O carboidrato. O carboidrato. Então o açúcar não é só doce.
Um açúcar, ele tem carboidrato, ele tem a textura, uma textura muito boa também. Então a textura de palatividade do açúcar, aquela coisa palatável que derrete na boca, que você não precisa se esforçar para comer, é algo que traz prazer também. Você não precisa mastigar. Então o que você prefere? O lanche. Você prefere o lanche, você prefere o bolo, você prefere aquele bolinho de fubá, bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, que também tem açúcar, com café, com açúcar. Por quê? Porque você tem uma necessidade do sistema límbico, você viciou o seu sistema por aquilo, tá? É como droga, não é diferente. Por isso que existe tanta dificuldade de você se livrar do açúcar. Então existe uma grande dificuldade de se livrar do açúcar. Se libertar do açúcar é um grande obstáculo. Realmente é um grande obstáculo. Por quê? Porque vicia. Então imagina, você tem que fazer várias ações para tirar o vício. Qual é uma ação para retirar de vício? Uma pessoa drogada, como é que faz para retirar? Ou uma pessoa alcoólatra, como é que faz para a pessoa retirar o vício? Na verdade, nunca você retira o vício, você nunca vai ficar curado, né? A gente sabe disso. Mas para começar a realmente ajudar essa pessoa, como é que é? Como é que é? A pessoa fica onde? A pessoa ela fica internada, gente. Tem que internar muitas vezes. Tem que ter algo chamado abstinência. Abstinência. A pessoa precisa retirar totalmente o açúcar. E isso gera algo chamado síndrome de abstinência. A pessoa começa a ter, quando retira o açúcar, cocaína não é diferente. Ela começa a ter uma irritabilidade absurda. Você tem uma irritabilidade assim monstruosa. Então a irritabilidade é um obstáculo. Você começa a ficar irritado e aí você pensa assim: ah, não, eu não vou ficar sem isso. Tá me fazendo mal ficar sem isso. Na verdade, tá te fazendo bem. Acontece que o seu corpo está viciado no açúcar. Então ele precisa se desintoxicar do açúcar. Olha só a que ponto chegamos. E aí o que ele faz? O açúcar em excesso vai fazer você se viciar, e para você retirar esse açúcar você vai ter uma síndrome de abstinência. Além de síndrome de abstinência, você vai ter tonturas, ânsia de vômito. Olha só quantos obstáculos você terá aí pela frente para retirar esse açúcar. Então você conhecer esses obstáculos, ele é fundamental para você conseguir tirar o açúcar da sua vida. Porque ele é um alimento que vai trazer definitivamente algo muito ruim. Porque o que o açúcar não é saudável. Definitivamente. Ele não é saudável. Por que ele não é saudável? Porque ele vicia, e tudo que vicia definitivamente o corpo, ele vai ter um efeito rebote, ele vai ter que se adaptar a esse vício e ele vai te causar problemas. Segundo, o açúcar, ele causa sim diabetes. O açúcar aumenta a insulina. A insulina é um hormônio fundamental para você poder colocar o açúcar dentro da célula, para fazer com que esse açúcar seja transformado dentro da célula em energia para você, senão você não tem energia. E se você tem diabetes, você não vai ter essa quantidade de açúcar entrando na célula. Essa maior quantidade vai ficar no seu sangue, e essa quantidade no seu sangue, nas suas artérias, nas suas veias, vai fazer com que você estrague, né? Destrua a camada, né, das suas veias, ou seja, estrague os seus enterócitos, estrague as suas células, destrua a função celular cardiovascular, causando derrames,
causando AVC, causando doença coronariana. Então, o excesso do açúcar destrói as funções arteriais e toda a função arterial destruída vai causar o quê? Doenças severas, doenças importantes. Não é à toa que a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo e a doença que mais causa doença. A maior tipo de doença que nós temos é a cardiovascular. Por quê? Porque esse excesso de açúcar, ele acaba causando algo chamado glicação. O que é glicação? Ele, vamos dizer, oxida as suas artérias. Ele oxida, ele destrói as suas artérias, causando então uma disfunção arterial, por exemplo, hipertensão. Por exemplo, diabetes, por exemplo, Alzheimer, por exemplo, demência senil, por exemplo, esquecimento, por exemplo, falta de foco. Então, o açúcar ele não é definitivamente algo saudável para a sua vida. Ou seja, retirar o açúcar da sua vida é algo fundamental para quem quer ter o quê? Saúde e bem-estar físico e mental. Não tem como ser de outra forma. Outra doença que o açúcar causa, o excesso de açúcar causa, e quando eu falo excesso, eu estou falando de muito menos do que você imagina, ok? Muito menos do que você imagina. Tem pessoas que acham que assim, que tem que comer muito açúcar para ficar mal. Não. Você comer uma quantidade, você comer, por exemplo, 2 pão francês por dia, já vai causar problemas para você ter uma ideia. Se você comer um pedaço de bolo ou um chocolate, né, com açúcar todos os dias, já vai te causar problemas. Por quê? Porque o açúcar, ele entra rapidamente no seu sangue. Então, como ele entra muito rápido no sangue, a gente chama isso de carboidrato simples, que é um carboidrato que tem uma estrutura molecular simples, sem fibra nenhuma, ele acaba entrando muito rapidamente dentro do seu sistema, causando sérios problemas imunológicos e inflamatórios. E isso vai te causar sempre uma doença. Por exemplo, esteatose hepática. Esteatose hepática é uma doença causada por excesso de açúcar, gordura no fígado. Quem tem gordura no fígado, com certeza está comendo açúcar demais. Quem tem triglicerídeos alto, com certeza está comendo açúcar demais. Quem tem processos de deficiência auditiva, deficiência ocular, né, não enxerga direito, deficiência neurológica, neuropatia, excesso de açúcar. Então, gente, nós temos, eu tenho vários pacientes meus, né? Eu tenho vários pacientes, nem um, nem dois, nem três pacientes, que fizeram essa retirada do açúcar, que eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos isso, essa retirada do açúcar de forma bem importante, de forma definitiva, porque se você comer aos poucos, definitivamente você não consegue tirar, você não consegue. Você vai estar sempre lá querendo um pouquinho, sempre lá querendo um pouquinho. Então, o tipo de açúcar e a quantidade de açúcar é fundamental para você conseguir não ter esse vício e para você conseguir tirar, na verdade, todas as doenças causadas por açúcar, né? Pelo açúcar. Então, a literatura científica deixa muito claro que os pacientes têm problema cardiovascular não devido à gordura, mas sim devido ao açúcar. Então, o açúcar é o grande vilão. Por isso que as pessoas estão tão doentes devido principalmente ao excesso de açúcar, de carboidrato, que é o que mais tem, né? É o que mais se quer comer cada vez mais e o sistema vai fazendo essa evolução. Essa evolução que eu quero dizer que ele nunca para, né? Ele vai um ciclo e vai fazendo você continuar com vontade de comer açúcar. E não para nunca. Então, para parar, a gente precisa tomar algumas atitudes que eu vou mostrar para vocês aqui. Conforme a gente vai trabalhando, eu vou mostrar no final dessa live, eu vou falar para você daqui a pouco como é que você vai tirar esse açúcar. Então, eu tenho pacientes que conseguiram, eu tenho pacientes com diabetes e pacientes com hipertensão.
tá? Eu tenho pacientes com hemoglobina glicada, com glicose alta, hemoglobina glicada, por exemplo, de 7,1, hemoglobina glicada de 6,8, de 6, né? Que caiu em um mês, por exemplo, caiu 1 ponto ou 2 pontos na categoria. Então estava 6,8, abaixou para 6, por exemplo, ou abaixou para 6,2. E aí no próximo mês nós conseguimos já deixar 5,8. E aí depois no terceiro mês nós conseguimos deixar 5,2. Se você tiver com a hemoglobina glicada 6, por exemplo, de um mês para outro você consegue abaixar essa hemoglobina glicada aí em pelo menos 5,6, 5,5, né? Qual que é o ponto de corte para a hemoglobina glicada? 5,4, 5,2, 5,4 é um corte bem interessante, tá? Para você ter no sangue, hemoglobina glicada. O que é hemoglobina? Então, 6,8 é alta, Vivian, é bem alta mesmo. Você come muito, muito, muito açúcar. Vai ter que diminuir drasticamente esse açúcar, senão você não, com certeza absoluta você já tem diabetes. Disso eu não tenho dúvida, tá? A Pisa também já tem diabetes instalada. E você pode ter hipertensão também, e você vai ter esteatose hepática e várias doenças, inclusive neurológicas, tá? Depressão tá contando isso aí. Meus pacientes, eu tenho aí vários pacientes, eu posso citar nome, não gosto de citar nome porque fica chato, né? Fica citando nome, só quando o paciente realmente está aí e se manifesta. Mas eu tenho vários pacientes que um mês nós conseguimos modular a retirada, né? Retiramos o açúcar, eles ficaram muito bem, obrigada, baixaram os índices glicêmicos, diabetes totalmente controlada, tomavam glifage, parou de tomar glifage. Aliás, pacientes que tomavam glifage junto com a minha dieta e meu tratamento tinham que parar o glifage porque tinha uma hipoglicemia horrorosa. Enfim, então a gente vai diminuindo muito a quantidade de açúcar, ok? Então isso é muito, muito, muito importante. Então o que é errado para a gente fazer para superar esse obstáculo, literalmente é um obstáculo, a gente conseguir tirar o açúcar? É colocando outros açúcares mesmo numa quantidade menor. Então, por exemplo, se você vai lá e coloca, como a Van falou, uma geleia Dalfort no lugar. A geleia Dalfort, ela não tem glicose, ela tem frutose, mas é um açúcar também. Então, não é interessante você usar nenhum tipo de geleia, mesmo sendo uma geleia que não tem glicose, mas tem a frutose. A frutose também aumenta o índice glicêmico. A literatura deixa isso muito claro. Então, pegar e comer uma colher de frutose, por exemplo, achando que tá bom. Ou comendo lá 3 frutas. Vai lá e come 3, 4 frutas de uma vez. Também vai te dar problema, porque a frutose aumenta a glicemia. Porque a frutose vai virar glicose dentro de você. Então, ela vai aumentar, sim, a sua resposta de esteatose, de doença. Então, não é, você não consegue substituir por um doce, né? Por exemplo, como um doce de goiaba, não dá, né, para substituir. Outra coisa que as pessoas acabam usando muito é o mel. O mel é uma das melhores coisas que você pode usar, só que o excesso do mel também vai causar problemas, porque o mel, ele tem ali, em 100 gramas de mel, em 100 ml de mel, você tem 80%, ou seja, 80 ml de açúcar, né? Então, é uma quantidade alta também. Não dá para você ter uma quantidade, não dá para você colocar o mel como um substituto. No lugar do açúcar eu vou colocar o mel. Também a gente pode usar o mel, vou falar o que deve ser feito, daqui a pouco eu vou explicar, mas o mel em grande quantidade também está fora de cogitação, não dá. Mesmo porque o mel definitivamente é uma excelente fonte de carboidrato, açúcar. Mas a gente precisa tomar cuidado também com ele, eu vou falar daqui a pouco como é que a gente usa. Outra que as pessoas usam muito, então frutas, né, geleias, mel em excesso e também usam adoçante. Por que eu não substituo por adoçante? Os artigos científicos mostram que o adoçante, ele é pior ainda, ele faz mais mal muitas vezes do que o açúcar, porque o adoçante, ele aciona o sistema imunológico, por ser componentes químicos que nós não temos no corpo e o sistema imunológico reconhece como um agressor ou um antígeno. E aí o que você tem que fazer? Você vai ter que inflamar muito para conseguir tirar esse adoçante do seu corpo e vai te intoxicar, inclusive intoxicação hepática, tá? E aí a pessoa, o que ela faz? Ela fica com adoçante. Olha só o que acontece.
Você coloca o adoçante, aí vai lá, come um monte de macarrão de almoço, bastante macarrão, né? Com salada de batata, não é isso? Né? Aí pega um pão integral, um pão que seja italiano, vai lá e coloca o molho e come. Aí chega lá no café, né? Depois do almoço, e pede adoçante. O que é isso? Isso é uma forma de enganar o cérebro. É uma forma de você enganar o seu cérebro. Só que você pode enganar o cérebro, mas para você se sentir melhor. Mas você não engana quem? As suas células. Porque o açúcar que você comeu, ele vai entrar e definitivamente ele vai fazer estragos, continuar fazendo os estragos que ele fazia antes. Então, o açúcar, as pessoas acham, quando a gente fala de açúcar, a gente está falando do quê? A gente está falando de açúcar cristal, açúcar branco, açúcar mascavo. Açúcar é carboidrato, gente. Uma coxinha é açúcar, uma coxinha é açúcar, uma esfirra é açúcar. Que mais? Um macarrão é açúcar, um pão é açúcar. Tudo isso é açúcar, gente. Tudo isso é açúcar. Ok? Então, não tem como você substituir por isso ou achar que isso vai estar certo. Não tem. Qual é a forma, então, adequada? Qual é a forma que a célula gosta? Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já falei isso várias vezes. Não adianta fazer o que você gosta só. O que você gosta é uma coisa. O que a sua célula gosta é completamente diferente, ok? Então, o que eu trago para você é uma informação, celular. O que a sua célula gosta? O que ela gosta? Ela gosta de carboidrato? Sim, claro! Claro que ela gosta de carboidrato. Mas ela também gosta de gordura e ela também gosta de proteína. Ok? Então, carboidrato, gordura e proteína são 3 componentes que a célula gosta e ela se dá muito bem com esses 3 componentes. Então, qual é a forma correta da gente comer o açúcar? Primeiro, retirar completamente, vai ser difícil, não é fácil, já falei para vocês, você está viciado, você vai ter síndrome de abstinência, você vai ter reações aí que você vai se sentir mal, isso é normal acontecer, por isso que você tem que ter o quê? Um substituto no lugar para você não ficar passando o quê? Fome. O que a gente vai fazer? A gente vai enganar de verdade o seu cérebro. Só que aí a gente engana o cérebro, mas não engana as células. Como que a gente faz isso? Presta atenção. Junto com o carboidrato, eu vou colocar o quê? As fibras, a proteína e a gordura. Por exemplo, eu posso pegar uma colher de chá, não é de café, é aquela de chá, de mel, que é um excelente substituto do açúcar, e colocar em uma colher de sopa de alguma gordura. Por exemplo, abacate. Por exemplo, tahine, que é uma pasta de gergelim. Por exemplo, óleo de coco. Então eu posso colocar este açúcar mais docinho, que é o mel, por exemplo, ou uma tâmara, ou uva passa, mas não muita, uva passa no máximo uma colher de sopa, tâmara, uma tâmara apenas, né? Aonde pica a tâmara, ou pega a uva passa, coloca também uma colher de sopa, pica ela se você quiser, ou pode bater, e coloca, por exemplo, no chocolate 100% cacau. Chocolate 100% cacau, por exemplo. E aí você vai ter o quê? Você pode derreter o chocolate 100% cacau. Percebe que ele é gordura? Você percebe que eu só citei gordura aqui para você? Quando você faz isso, você engana o cérebro. Você coloca o doce, mas você vai colocar o doce junto com a gordura.
Isso faz com que esse pouco doce que você, desculpa, gente, que você colocou, esse pouco doce que você colocou nesta gordura entre no seu organismo, mas não de forma rápida, e sim de forma muito lenta, porque a gordura segura esse carboidrato na hora que você está absorvendo ele, entrando pelo seu intestino. O intestino é que vai absorver. Então, se você tem a gordura junto, aquele carboidrato misturado na gordura, um carboidrato de boa qualidade, você consegue sim fazer uma resposta hipo, que é baixa glicêmica. Se eu tenho uma resposta hipoglicêmica, pouca glicemia no sangue, eu não tenho esses efeitos colaterais que eu citei para vocês no início. Então isso é uma chave para você. É uma chave, eu estou te passando uma chave. Eu estou te passando, como diz um amigo meu, um código muito importante para você fazer o quê? Uma mudança prática para começar hoje. Hoje, se você quiser, só ter uma dessas coisas em casa. Se não tem, compre. Compre. Muito bem. Compra na internet, compra onde você quiser. Eu tenho uma lista de ingredientes no Telegram. Quem ainda não estiver inscrito no meu Telegram, por favor, faça isso hoje. No meu Telegram você vai encontrar dezenas de informações importantíssimas que vai ajudar você a mudar essa chave, tá? Onde você vai conseguir ter essa resposta. Vai conseguir, por exemplo, ter lá uma qualidade de tahine, uma qualidade de óleo de coco. Eu dou marcas para você. Marcas, que é fundamental. Muito bem. Outra forma muito inteligente de você trabalhar, quando eu falo inteligente, é em relação às células, é o que as células gostam, ok? E é gostoso também, porque você precisa misturar as coisas, né? Vocês já comeram o sorbet de abacate? Quem não comeu, vai lá no meu Telegram, que tá a receita lá, gente. É simplesmente maravilhoso. Sorbet de abacate é uma coisa incrível. Ruth, o que é sorbet? Ai, sorbet. Sorbet é um sorvete de fruta. Você deixa o abacate congelado em pedacinhos, congela o abacate, você congela o abacate. Você pode congelar o abacate, gente, você não precisa ficar esperando o abacate amadurecer, nananá. Você pega, amadureceu, coloca congeladinho lá, pica já em pedacinhos pequenos, aí compra outro verde e vai fazendo. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o abacate, vai colocar os pedacinhos congelados no liquidificador e vai começar a bater no liquidificador. Bate, ele vai dar uma paradinha, você dá uma mexidinha, bate, dá uma paradinha. Você vai demorar mais ou menos 10 minutinhos para fazer isso. Não demora tanto não, no máximo 10 minutos. Bate, dá uma mexidinha, para, bate, dá uma mexidinha, para, bate, dá uma mexidinha, para. Até que ele vai virar o quê? Um creme. Gente, esse creme, experimentem. Quem fizer, por favor, me coloque lá no Stories, me marque lá, porque eu faço questão de ver que você fez. Gente, a coisa mais deliciosa do mundo. O que eu faço? Eu pego esse sorvete de abacate, que vira um sorvete, é cremoso, é diferente. Mas, Ruth, é a mesma coisa, é mais fácil eu bater o abacate no liquidificador cru, descongelado normal. Não, é diferente, a textura fica de sorvete, cremoso. Eu adoro. Aí o que eu faço? Eu coloco um fio de mel, muito pouco. Porque o sorvete é tão saboroso, porque você tem que fazer com o abacate maduro. Não pode estar verdinho, tem que estar maduro, congelado. Aí o que você faz? Você sente o sabor do abacate. Você vai sentir o sabor do abacate. Você vai sentir a doçura do abacate. Mesma coisa o café, o chá. Esse chá aqui está completamente sem açúcar. Eu sinto o sabor do chá. Por quê? Porque eu já retirei o açúcar, eu já passei pela síndrome de abstinência, já passei por todas essas fases, meus pacientes passaram, pronto, agora eles conseguem ficar sem o açúcar. Por quê? Graças a Deus nós temos outra graça que é adaptar as papilas gustativas. As nossas papilas gustativas, que estão na língua,
elas se adaptam, gente, elas não ficam eternamente, o mesmo sabor. Então a gente desintoxica no cérebro, vai ter a síndrome de abstinência, mas na papila gustativa ela também está desintoxicando, ela também está limpando, as células também estão se renovando, as células da língua da papila gustativa, que vai sentir diferente o sabor. Então aquilo que era doce, que você precisava de muito doce, você sente que aquilo é demais. Aí você coloca na boca assim e fala, ai que doce, tá demais. O salgado é a mesma coisa, nós estamos falando do doce hoje, ok? Bom, então gente, isso faz com que você tenha uma resposta completamente diferente metabólica. Então você vai ter a gordura, que é uma fonte energética, por quê? Porque você vai tirar a fonte de carboidrato, você vai diminuir muito a fonte de carbo e vai aumentar a fonte de proteína e de gordura e de fibra. Então outra coisa que a gente pode usar são as fibras. As fibras é uma forma muito inteligente celular de falar a linguagem da célula para que você deixe a sua célula feliz, colocar fibra. Qual fibra que eu uso muito, de monte? Biomassa de banana verde. O que eu faço? Eu pego a biomassa de banana verde, né? A biomassa, ela é muito prática e fácil, tem uma textura muito gostosa. Uma textura, não é sabor. O sabor dela é horrível, é o sabor de nada. Nada. É de fibra, de nada. Então, só que tem uma vantagem. A biomassa, ela adquire sabor de tudo. De tudo. Então, quando você coloca, por exemplo, um pouco de mel na biomassa, quando você coloca uma tâmara, quando você coloca uma uva passa, né? Na biomassa, ela pega o sabor. Então, você pode comer também, tá? Você pode colocar, inclusive a biomassa onde? Na gordura. Se você colocar a biomassa nesse sorbet de abacate, vai ficar uma delícia esse sorbet, vai ficar com a textura mais gostosa ainda. Então, a biomassa de banana verde também é muito importante para te ajudar uma ferramenta, uma arma para você conseguir diminuir muito a sua vontade pelo açúcar, ok? E outra coisa que ajuda muito é o que? É você retirar, é você colocar, proteína. Então, a proteína também é uma forma muito inteligente de você conseguir ludibriar o cérebro, mas não a célula, né? Então a gente pode enganar o cérebro, mas não engana a célula, porque célula você não vai enganar, tá? Então você engana o cérebro, não coloca o açúcar, mas coloca a gordura, coloca a fibra e coloca a proteína, animal ou vegetal. E aí você também consegue uma resposta incrível. Incrível. Mas, Lúcio, como é que eu vou comer animal, proteína animal? Por exemplo, você pode fazer um frango, uma torta de frango, por exemplo, as tortas de frango que eu ensino a fazer com biomassa de banana verde, com frango moído, com bastante óleo poró, salsinha, cebolinha, cebola, alho, enfim, tudo isso, aço. Você pode tomar aquilo, comer aquilo e em seguida você pode colocar um doce. Você pode, por exemplo, colocar uma uva passa, você pode colocar uma tâmara, você pode colocar um pouco de mel, você pode colocar uma fruta, você pode fazer um sorbet de banana. Sorbet de banana da prata é maravilhoso. A banana madura, não a banana não madura demais, mas uma banana madura, você pode tanto comer como fazer sorbet, pode colocar junto com uma comida que você vai comer, pode colocar junto da proteína. Então, a proteína e a fibra e a gordura minimizam a quantidade e a necessidade de carboidrato, que é melhor. Porque você pode diminuir a quantidade, que é fundamental para você ter saúde, mas a vontade, por quê? Porque engana o cérebro fica saciado, você começa a saciar melhor, tá? Outra coisa que eu vejo que é fundamental você retirar para você conseguir superar esse obstáculo de retirar o açúcar é tirar a farinha de trigo, é tirar o glúten. A retirada do glúten é algo fundamental nesse processo. Eu vou dizer por quê. Porque o glúten, ele inflama o hipotálamo, que é o local onde você vai ter a resposta de saciedade e de vontade do açúcar. Então, o glúten, ele piora muito a tua condição de vício, vamos dizer assim.
Então a retirada do glúten, ela é fundamental também nesse processo. Tá? Então, basicamente, era isso que eu queria dizer para vocês. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que essa live que eu fiz hoje é apenas, tão somente, um aquecimento para a semana Eleve Sua Saúde, que vai acontecer do dia 11 ao dia 18. Não deixe de se inscrever nessa semana, que vai ser uma semana incrível, de muita informação para você e de oportunidade de conquistar sua saúde física e mental. As pessoas que não estiverem nessa oportunidade, elas vão, na verdade, perder muito com isso. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, ok? Porque o que a gente mais sabe fazer é dar saúde física e mental para as pessoas. É o que a gente sabe fazer. O tempo todo a gente só faz isso. Então, é muito importante você adquirir conhecimento. Para isso, você precisa estar nessa semana Eleve Sua Saúde, que vai ser totalmente online e gratuita, ok? Para você ter informações muito preciosas para a sua vida. São informações que vão mudar a sua vida, eu garanto isso a você, ok? Então se inscreva lá no meu Telegram, lá na minha bio, tem um Linktree, clica no Linktree, você vai ter acesso ao WhatsApp e acesso ao Telegram. Ambos, tanto o WhatsApp como o Telegram, são importantes porque lá eu vou estar sinalizando, mostrando que as lives, mostrando o caminho para você poder chegar e assistir o curso e ver tudo que eu tenho para te proporcionar, ok?